Muito bem, 11 horas 43 minutos, guerra de versões sobre a morte de um idoso em uma boate em Canoas, aqui na região metropolitana. A família da vítima contesta a versão de que ele caiu de uma escada. E o proprietário da boate conversou com a gente. Esse é o destaque do Léo Bonesso. Oi, Léo, bom dia. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Para a família, muitas perguntas ainda sem respostas, mas para a boate, uma única versão. Qual é essa versão? Nós conversamos com um dos donos da casa noturna que traz detalhes de como tudo aconteceu pouco antes da morte de Delício de Oliveira, de 68 anos. Em instantes, todos os detalhes aqui no SBT Rio Grande. Até já, Léo, e daqui a pouco tem a previsão do tempo. Quem tem roupa na rua, olha, corre porque ainda dá tempo de recolher. Imagens ao vivo de Gramado, Lago Negro. A gente percebe que na Serra tem sol, mas por quanto tempo? Vem chuva por aí. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Fique com a gente. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 48 minutos. Preste atenção nesse recado que eu tenho para todos vocês. Sabe por quê? Porque chegou a hora de você conquistar o seu tão sonhado AP. E a Tenda vai te ajudar. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios em condomínios fechados com lazer e segurança em diversas regiões de Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha. Você sabia que com uma parcela de apenas R$ 499, eu repito, R$ 499, você poderá se livrar do aluguel. A entrada é facilitada em até 72 vezes. E financiamento pelo programa Casa Verde Amarela, com subsídio de até R$ 47 mil. A construtora Tenda já realizou o sonho de mais de 120 mil famílias. E agora, quem sabe chegou a sua vez? Ligue para 4003-1234, bem simples, 4003-1234 e fale com um consultor especializado para saber mais. Tenda, sua próxima conquista. E você vai ver daqui a pouco, tem o Blocão do Esporte aqui no SBT Rio Grande. Com tudo sobre os jogos de hoje de Grêmio e Internacional. E também com muita informação sobre o jogaço que o SBT vai transmitir pela Libertadores da América. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Pazza, direto da redação. Bom dia! Oi, bom dia André, bom dia Glauco, bom dia a todo mundo que está ligado. Pois é, falou bem, o termo é esse mesmo, é jogaço. Hoje à noite, Corinthians e Boca, Glauco Pazza, reedição da final de 2012 e reedição de confrontos que rolaram na fase de grupos. Rapidinho, uma manchete, Corinthians e Boca hoje, Glauco. Vai sair faísca. Só isso que eu tenho para dizer. Vai mesmo. E olha só, não sou eu que vou deixar o recado para Corinthians e Boca. Não, é alguém ainda mais especial. Theo José, o nosso narrador, que vai estar hoje na Arena de Itaquera. Diz aí, Theo. Amigos do SBT, nesta terça-feira, começando as oitavas de final da Libertadores da América. Eram 32 equipes, agora ficaram 16, a metade, e o Brasil tem 6 representantes. A atração desta terça-feira no campo do SBT, um super clássico mundial. Corinthians e Boca Juniors. A partida acontece aqui em São Paulo, na casa do Corinthians, Neoquímica Arena. Na fase de grupos, essas equipes já se enfrentaram. Aqui em São Paulo, o Corinthians venceu por 2-0. Na Bombonera, em Buenos Aires, o empate de 1-1. O Corinthians hoje tem alguns desfalques, principalmente no meio de campo. Por isso, vai ser muito importante a energia da sua torcida. Todos os ingressos já foram vendidos. Sintoma de um grande jogo que você vai curtir aqui no SBT nesta terça a partir das 9h15 da noite. Corinthians e Boca Juniors. Tá anotado na agenda então, hoje Corinthians e Boca, hoje também tem jogo do Grêmio na Série B, ontem teve a apresentação do Lucas Leiva, hoje tem jogo do Inter na Copa Sul-Americana, Glauco Pazza, André Hard, à 1h da tarde eu volto com o Blocão do Esporte e muita informação, tá certo? Não vai ter tempo para tudo isso, viu? Vai, eu te digo que vai, prometo. Então, para dar tempo, vamos correr porque tem muita informação chegando, 11h51 agora. E eu vou conversar com a meteorologista Estael Cias porque tem mudança no tempo.
Estael, já pode contar como é que vão ser aí as próximas horas. O pessoal tem que lavar roupa, tem muita umidade. O pessoal até lava, põe para secar, mas não seca, Estael. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, André? Bom dia. Pois é, a gente olha aqui para a rua, aqui na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, o sol está presente, mas a umidade também. Isso é um problema. Mas realmente tem mudança no tempo e tem mudança na temperatura, André. A gangorra térmica que a gente fala está de volta e eu vou trazer todos os detalhes daqui a pouco. Aguarda aí. Ah, bem, então daqui a pouco a gente vai saber todos os detalhes. Tem mudança do tempo aí pela frente. Em seguida, a Estael Cias explicando e contando tudo pra gente. E atenção, olha só, põe a sirene, porque foi preso um dos traficantes acusados de fazer parte de um grupo de criminosos que expulsava moradores de casa para transformar os imóveis em pontos de venda de drogas ou até de observação. A gente vai conversar com o Guilherme Roquette, que vai trazer todos os detalhes e principalmente a atualização desta operação que acontece na região metropolitana, não é mesmo, Gui? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois então, Cristiano Mazzoni e eu levantamos cedo para acompanhar essa operação da polícia lá em Esteio, aqui na região metropolitana. A gente foi até o bairro Primavera, André, onde nós encontramos uma casa diferente das outras que tinha lá na região. Era uma casa de 2 pisos. Na parte de cima, olha, um verdadeiro solar envidraçado, com uma vista privilegiada lá do bairro Primavera. E é claro que o morador que estava lá, depois eu vou contar o que aconteceu com ele, tá? Mas o morador acabou recebendo uma visita inesperada por lá. Não era o dono da casa, esse era um outro grupo que havia alugado a residência e agora a polícia vai investigar se eles fazem parte da quadrilha. Mas esse grupo havia tirado o morador de casa, teria mandado ele embora do local e tomou conta desse espaço. Para quê, André? Para servir como um ponto de observação, já que era de lá que eles conseguiam ter uma noção exata de toda a movimentação lá no bairro Primavera. E com isso podiam controlar ações da polícia, controlar a venda de drogas e aí operar todo esse esquema lá na região. A gente vai mostrar todos esses detalhes, tem o pé na porta aí, tem a chegada da polícia nessas casas e na casa em frente a polícia prendeu um homem. Esse homem seria um dos organizadores, um dos traficantes que comercializava drogas e também que arrecadava a grana do tráfico. Ele saía para fazer a cobrança, inclusive, de acordo com a polícia. Uma investigação aí de 3 meses da delegada Luciane Bertoletti lá em Esteio, que culminou então com essa operação de hoje, que reuniu mais de 20 viaturas e 70 policiais nessa rua aí conhecida como Rua do Calçadão, lá no bairro Primavera em Esteio, André. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes da operação que continua na região metropolitana de Porto Alegre, operação contra o tráfico de drogas até já, Gui. E 1 tonelada de maconha foi apreendida na Serra Gaúcha, tudo embalado e pronto para abastecer os traficantes. A droga foi encontrada em um fundo falso deste caminhão na RS 122, no município de Ipê. A maconha estava separada em tabletes de 1 quilo, prontos para distribuição. O motorista foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o homem tem passagem por tráfico de drogas. Em Torres, uma operação policial prendeu um traficante em flagrante. Com ele, os policiais encontraram armas, munição e 500 porções de drogas. O homem de 26 anos tem 3 passagens policiais por tráfico de drogas e era um dos responsáveis por abastecer bocas de fumo na cidade. Inaugurado novo espaço para abrigar presos sob custódia de Porto Alegre e região metropolitana. O governo gaúcho garante que as 708 vagas existentes na estrutura devem dar fim ao dilema de presos algemados em viaturas e na porta das delegacias. Em um mesmo espaço, os presos farão exame de lesão corporal, identificação, receberão assistência jurídica e audiência de custódia. Haverá também a possibilidade de instalação de tornozeleira eletrônica. Eu já recebo mensagens pelo Rio Grande do Sul. Bom dia, no interior de Camaquã, nublado, 20 graus é a temperatura. Valtair, estamos na audiência, eu e minha família. Um abraço, Valtair. Bom dia, André, Glauco, sou a Lisiane, da Praia do Mar Grosso, São José do Norte. Eu e meu esposo Rodrigo estamos sempre ligados em vocês. Aqui chove desde ontem, lá no extremo sul do estado, chovendo. Ivo Tessman, boa tarde, de Camaquã, sempre assistindo. É o Cleci Tessman.
sempre nos acompanhando. Cleci e Ivo Tessman. O Gilberto de Novo Hamburgo também sempre acompanhando o SBT Rio Grande. E atenção, porque 2 homens morreram depois de uma perseguição em Santa Maria, na região central do estado. Olha aí a imagem, as câmeras de segurança mostrando tudo. Glauco tem as informações, né, Glauco? Foi coisa muito feia, até pela brutalidade, digamos assim, do resultado, né? 2 pessoas mortas. Mas, enfim, os criminosos estavam fugindo dos policiais e eles fugiram durante 6 quilômetros na madrugada de segunda-feira. A ação aconteceu durante a Operação Narco Brasil para combater o tráfico de drogas. O veículo só parou depois que perdeu a direção e subiu num barranco. Houve confronto entre os criminosos e 2 foram baleados. Criminosos e a brigada, né? Um ocupante morreu no local, já o outro chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. A brigada apreendeu 2 armas e também constatou que a placa de outro carro estava sendo utilizada no veículo dos criminosos. Ou seja, eles entraram em confronto, levaram a pior. É uma situação que a gente vê, né? Não gostaria de ver, mas que a gente está observando, inclusive, no interior do estado, André. Olha aí, tá aí a perseguição, ali a viatura da Brigada Militar, ali segue aí nas imagens, e também que tinha pouca movimentação na cidade, era por volta de 00:32, aí em uma curva, seguindo 2 viaturas da Brigada Militar, né, Glauco? Isso. 2 viaturas da Brigada Militar e segue. Glauco, essa é uma das regiões centrais da cidade, é isso? Não é exatamente na região central, mas é uma... Olha ali, ó. É uma via muito perto da região central. Vocês viram ali, ó, a viatura da Brigada Militar que chega a dar um salto por causa do desnível. Porque tem alguns desníveis, né? A gente percebe alguns desníveis aqui nos cruzamentos. E eu acho que na imagem anterior aparece bem... Agora vai aparecer. Olhem para a faixa de segurança. Na faixa de segurança a gente percebe um desnível, quase que a viatura ela se desestabiliza. Em seguida vai aparecer. Agora vai aparecer, quer ver? Fica de olho na faixa de segurança. Aí, olha só. Olha aqui, ó. Passa a primeira viatura agora. Passa a primeira viatura e que alta velocidade, né? Olha ali, chega a voar. E a de trás também, ó. A de trás também. A de trás também, mesma coisa. A sorte é que o movimento era muito pequeno, né? E ali tinha 2 carros parados ali. 2 carros na semáforo, né? Olha ali. E passou direto, hein? Tu imagina se vem alguém cruzando, Glauco. Fez aquela roleta russa que a gente chama, né? Perigo muito grande. Muito bem, a gente segue com as informações e também com as mensagens. Em Bento Gonçalves, dia muito lindo, ensolarado depois das últimas semanas de chuva. É o Patrick Paixão lá de Bento Gonçalves. E será que a chuva já chove no extremo sul? Imagens ao vivo de Gramado. Tem sol. Sol em Bento. Sol em Bento, sol em Gramado, 16 graus é a temperatura em Gramado. Oi, manda um abraço pro meu filho Matheus, que está fazendo 2 meses hoje aqui em Lajeado. O Cassiano, não sei se é o filho ou é o pai, então já manda um abraço aí para ele que está de aniversário, fazendo 2 meses, sempre escutando o Luciano Ortiz e família em Não Me Toque, norte do estado, São Lourenço do Sul. A Milena sempre acompanhando, eu e minha filha Milena, então a Milena e a mãe, não tem o nome aqui, mas muito obrigado pela audiência. Olha só, São Luís do Maranhão. André, boa tarde a todos os profissionais do SBT, sempre acompanhando aqui do Maranhão, que coisa boa, hein? Eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe e tios de Santa Cruz do Sul, um baita abraço a todos. André, estou precisando de erva mate, porque aqui é difícil, não tem, eu já estou em crise por causa da falta de chimarrão, hein? E olha só. Até ela encontra, viu? Mas é caro pra chuchu. É verdade. Lucas e Grades de São Leopoldo sempre acompanhando a gente também. Muito obrigado pela manifestação dos nossos telespectadores. 12:07. Agora, nós vamos mostrar uma história exclusiva aqui do SBT sobre um novo caso. É um caso suspeito de racismo aqui na capital. Algo, Glauco, que não precisamos nem dizer, inaceitável. Mas está sendo investigado. Desta vez, uma servidora pública federal acusa ter sido vítima dentro de uma loja de um shopping. Isto aqui em Porto Alegre. Acompanhe agora na nossa reportagem e a produção é da Graziele Albuquerque. As câmeras do shopping localizado em uma área nobre da capital registraram a cena. A mulher negra sendo abordada por um segurança da loja Decathlon. Ela chega a abrir a bolsa para provar que não estava furtando peças de roupas.
Segundo a vítima, a intimidação já havia iniciado enquanto ela provava calças. Experimentei várias, fui no provador, deixei, peguei mais 2, experimentei. E daí joguei num cestinho, que na Decathlon tem uns cestos assim, e aí eu já vi que esse segurança já estava mirando. Ela conta que depois da abordagem ficou chocada, mas decidiu voltar com um amigo para tirar satisfações com o gerente da loja. No caso, como loja, eu só tenho que pedir para a senhora desculpas, na verdade. Não tem muito o que fazer, né? A gente não é o perfil da nossa loja. O caso foi em 8 de junho. Revoltada, a mulher registrou um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Combate à Intolerância. A polícia já intimou 2 funcionários e o segurança da loja para prestarem esclarecimentos. E a investigação também aguarda que a Decathlon entregue as imagens internas, o que até agora não aconteceu. Eles alegam que estaria violando um direito pessoal. A autoridade policial ela tem esse poder assim, de requisitar esse tipo de material. Eu acredito que é uma prova muito substancial, até porque ela alega que ela teria sido perseguida dentro da loja, né? O que a gente chama de hipervigilância. E com relação à hipervigilância, né, caracteriza com certeza o crime de racismo. A advogada da mulher diz que assistiu à íntegra da gravação e que um detalhe resume tudo. É um ato nítido de discriminação em razão de raça, né? Porque se observarmos as filmagens fornecidas no intervalo de tempo de mais de meia hora de imagem, nenhuma outra pessoa é abordada, nenhuma pessoa branca foi abordada. O próprio ato de ela passar o detector e ele não ter apitado, então o que motivou esse segurança a abordá-la? Obviamente a sua origem racial. Me senti horrível, nunca tinha passado por uma humilhação desse tipo. Foi muito constrangedor. E a loja cheia, 6 horas da tarde, que não aconteça com outras pessoas. A Decathlon disse em nota que colabora com as autoridades para esclarecer o fato e já liberou as imagens das câmeras de segurança de dentro da loja para a polícia. E reforça que não compactua com nenhuma atitude discriminatória ou preconceituosa. A empresa esclarece ainda que os funcionários são orientados a oferecer a melhor experiência aos clientes. E é o que a gente espera. Olha o constrangimento dessa moça, segundo ela relata o que ela passou. Você imagina, vazia ou não, cheia ou não, não importa. Quer dizer, uma atitude que ninguém pode imaginar que isto exista, mas infelizmente existe. Com relação à empresa, é uma empresa muito conhecida, uma empresa plural, inclusive com lojas em diversas partes do mundo. É algo que, de fato, inaceitável que haja algum tipo de orientação nesse sentido. Então, que se tenha uma ampla investigação, Glauco, que a empresa colabore sim, ora, por que não já forneceu, mas por que a dificuldade da questão das imagens, como disse a delegada, né? A questão de transparência não há nem que aguardar uma solicitação judicial. Ora, para o esclarecimento, né, seria muito importante já ter liberado logo que foi solicitado, enfim. Ô André, eu tendo a achar que é por ser uma empresa estrangeira, logicamente, que tem administração principal fora do país, mas enfim. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Ela saiu da loja, depois que tudo aconteceu, parou e pensou, não, só um pouquinho. Isso não pode acontecer. Como é que é, Glauco? Repita, por favor. Ela saiu da loja, depois do episódio, e se deu conta. Não, isso não pode acontecer. E voltou. Em outras épocas, talvez fosse mais um caso que passasse assim, ó, distante dos nossos olhos. Agora as pessoas estão mais conscientes e tem que ser assim. E a nossa solidariedade a essa pessoa que sofreu com isso, saiba que a gente repudia, inaceitável e que siga a investigação e a gente vai trazer aqui o resultado. Atenção, aqui em Dois Irmãos, um doce de cidade, tempo bom com um belíssimo sol, um abraço do Décio Weber. Bom dia, é o Claudir da cidade de Rolante. Céu ensolarado, 21 graus, Rolante é a cidade do Teixeirinha, né? De nascimento do Teixeirinha, cidade de Rolante. Exatamente. Bom dia, sou Rudimar de Frederico Westphalen, norte do estado, dia lindo, ensolarado, sou fã de vocês, assisto todos os dias. Boa tarde, meu nome é Rainara e meu marido é o João, somos do Pará.
Manda um abraço para nós. Estamos assistindo vocês e assistimos todos os dias. Alô, Belém do Pará. Pará. São Luís do Maranhão. Maranhão. O pessoal do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, ó. Santa Catarina, uma audiência espetacular também. Muito obrigado. É o agradecimento que a gente faz a cada um de vocês. Que bom que gostam da gente, da nossa companhia, não é mesmo, Glauco? Que maravilha. Imagens de Gramado. Há pouco teve um acidente na rótula. Mas como um acidente na rótula lá em Gramado? Mas não foi nada sério, né? Movimentada Gramado, hein? Movimentada Gramado. Até porque nós estamos já chegando praticamente em julho. E julho, né, temos aí o período de férias, correto, Glauco? Eu acho que Gramado nunca está sem movimento. Mas agora, é claro que a coisa aumenta, né? É verdade. Gramado é uma das cidades, é a cidade, depois do Rio de Janeiro, é a cidade mais visitada por estrangeiros, né? E no turismo entre brasileiros é a cidade com maior visitação. Ou seja, é uma região, e claro, Gramado e as cidades, né, ao redor que a gente tem sempre tanto carinho e admiração, nós temos muitos turistas. E salientasse muito bem, Glauco, o turismo é tão grande em Gramado, muita gente, por causa da pandemia, não foi visitar a serra e agora está aproveitando. Não tem mais essa história de férias ou não, está sempre cheia. Até porque os pacotes, eles mudam muito de valor quando não é alta temporada. Então tem gente verdade. Que prefere ir em baixa temporada, paga mais barato, tá certo. Olha só, de Santa Catarina, a mensagem que a gente recebe aqui do professor é o professor Joni de São Miguel, Joni de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. André, assisto todos os dias o programa. Por que o Rio Grande do Sul está com tanta violência? Esta, professora, é a pergunta que nós também fazemos, não só a cidade da Lili, viu? É? A Lili já... Olha, a nossa colega Lili é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Por que tem tanta violência, André? Por que tem tanta violência? São várias as questões. O que a gente precisa é olhar para frente e saber e lutar para que a gente consiga chegar num mundo em que a gente tenha mais paz, mais tranquilidade. É isso que a gente espera e deseja. Seguimos, e por falar nisto, uma quadrilha especializada em roubar carros foi presa pela Polícia Civil. 5 investigados foram presos. O grupo criminoso atuava em vários bairros aqui de Porto Alegre, sempre bastante agressivo com as vítimas. Conforme a gente pode observar ali nas imagens, né, uma das vítimas desesperada. O Guilherme Roquette vai trazer informações para a gente sobre esta operação. Tivemos a operação em Esteio contra o tráfico, né? Usavam uma casa como um mirante ali para ficar de olho, né, na movimentação. E esta operação também aqui em Porto Alegre, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. 2 operações, uma a gente já falou sobre ela, vamos falar mais ainda aqui no SBT Rio Grande, e essa outra da Delegacia de Roubo de Veículos do DEIC, do Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil. A gente está acompanhando aí esse caso, André, que aconteceu no dia 6 de junho, ou seja, agora, nesse mês de junho. A motorista do Fiat 500, ela está estacionando o carro do outro lado da rua, desce do carro e os ladrões que já estão ali perto percebem e tentam abordá-la. Ela sai correndo, solta tudo que tem pela frente, os ladrões pegam o que podem, mas desistem de roubar o carro dela, até porque carro 2 portas é até um pouco mais difícil. E aí eles se dão conta que do outro lado da rua tem uma Duster ali, uma caminhonete verde ou marrom, enfim, o daltônico é um pouquinho mais difícil mais escura, saber qual é a cor exata. Mas tá aquela outra caminhonete, isso, mais escura, mas tá aquela outra caminhonete parada do outro lado da rua e o motorista estava ali dentro, André. Eles acabam então abordando esse condutor e vão embora com a caminhonete. A gente até pode ouvir um pouco do áudio dessa imagem aí. Isso, 12h20. Olha ali, ó. Ali os carros estacionando. Essa foi em qual região, Gui? Ali, ó. Ele chegando. Isso é grito dela? É o desespero dela, porque eles vão em cima. Eles foram pra cima, Ela tentou correr, mas eles foram pra cima. Sim, e os cães ali gritando por causa do desespero dela, perceberam a violência e viram que eles foram até... Ela voltou ali, e ela volta. Ou é uma pessoa que veio correndo, que não tinha visto o que acontecia? Depois a gente vai conferir. Não, ela volta pra entrar na casa. Ah, entendi. Ou pro carro, porque tem alguém no carro ali que movimenta o carro. Tem alguém que movimenta o carro. Sim. Vamos dar uma acompanhada de novo para ver essa dinâmica. Olha só um pouquinho aqui.
Só para um pouquinho a imagem, Gui. Ela desce desse carro que estava parado aqui, Gui. A imagem não mostra. Ou ela desce desse carro. Ela estaciona o carro e desce dele. Isso. Então tá. Isso. Então só volta um pouquinho pra gente ir na sequência a imagem. E a caminhonete do outro lado era de quem? Era de uma outra pessoa, outro motorista que também estava parado já dentro do carro. E eles vão em cima também desse carro, né? E eles também vão em cima, né? Também. Então deixa ali na sequência. Eles desistem dela e vão pra cima da outra caminhonete. Sim, e ela grita e eles acho que até machucam ela, quer ver, ó. Põe o áudio. Sim. A gente vê a movimentação dele, parece que ele bate até nela, inclusive. Ali 2 voltam. E aí tem o terceiro que tá ali na caminhonete. Aí vão pra cima da caminhonete. Ó. Mas ela voltou pro carro? E aí chega a disparar ali um alarme. E aí eles vão embora com a caminhonete. Veja que tem uma pessoa de vermelho passando por ali. Quer dizer, isso 12h20, gente. Que a gente tem um cenário aqui, porque a gente vai começando a observar vários pontos e percebam, 12h20, né? Não dá num, vão ali no outro. Ele estava com uma mangueira na mão, inclusive, né? Esse de casaco azul e branco, quando ele vai para cima da caminhonete, ele parece estar com uma mangueira na mão, Gui. Pois é, André, e o que aconteceu depois dentro da Duster lá? Os bandidos entraram nela, foram embora com o carro e no momento então em que esse veículo foi abandonado, eles esqueceram um telefone celular. E foi esse telefone que acabou ajudando a polícia a localizar esse carro. Nessa operação de hoje, André, foram 5 pessoas presas. É uma operação para investigar essa quadrilha e essa operação aconteceu inclusive em outras cidades. Os mandados foram cumpridos aqui em Porto Alegre, Alvorada e também em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Todo esse grupo criminoso aí, André, ele é suspeito então de assalto à mão armada, como esses que a gente está vendo aí, roubo de veículos, porte ilegal de arma e tem um dos cidadãos aí que ele tem até um homicídio que está, que tem até um homicídio aí colocado na ficha criminal dele. Esse cidadão, ele tem 32 anos, ele é o principal alvo dessa operação da Polícia Civil e ele foi abordado hoje aqui no bairro Coronel Aparício Borges, na zona leste aqui de Porto Alegre. O que foi que aconteceu então? Além disso, André, teve outras situações aí. André. A gente está com um amigo nosso aqui, resolveu aparecer aqui do lado, ele quer aparecer um pouquinho na televisão, a gente vai deixar ele aparecer um pouquinho. Mas, André, a gente cobre com as imagens aí, enquanto eu estou falando contigo aqui, André. Cuida só. Esse grupo criminoso, ele já participou de várias ações, foram várias situações aí de roubo de carro. Teve outras. Um dos casos, a gente tem uma imagem aí de um motociclista, e esse motociclista, ele foi abordado quando fazia uma entrega, ele era um motoboy, estava fazendo uma entrega de noite, quando foi abordado pelos criminosos, que o obrigaram a ir embora a pé, com a mochila e depois esses cidadãos aí ainda tiveram a capacidade, né, de levar a moto desse motoboy que estava fazendo a entrega. Só que tiveram outras ações que a gente pode falar na sequência por aí, André. Pois é, Gui, a gente percebe que esse que esqueceu o telefone, ele tem 32 anos de idade e por isso a polícia conseguiu identificar o grupo, usava tornozeleira eletrônica e antecedentes por 2 pontos. Roubo de veículo, pelo menos 2 vezes. Roubo a transporte coletivo. Roubo a pedestre, 5 vezes. Corrupção de menores. Porte ilegal de arma de fogo. Tráfico de drogas, 2 vezes. Homicídio doloso qualificado. Associação criminosa armada. Receptação de... Só um pouquinho que eu vou tomar uma água. Deixa eu voltar. Receptação de carro roubado, adulteração de sinais veiculares identificadores. Que mais, gente? Nunca trabalhou, né? Que é isso? Com toda essa ficha, nunca trabalhou. Mas o que é isso? Ele estava com a tornozeleira eletrônica, né, quando estava atuando. Né? Diga, Gui. André,
E sabe como é que eles foram identificados, André? Os cidadãos aí que foram alvo dessa quadrilha, que tiveram seus veículos furtados e roubados, eles foram até a delegacia da Polícia Civil, deram as características da onde tinha sido e depois a polícia conseguiu então localizar onde essa quadrilha morava, quais eram os endereços deles. O que foi que aconteceu? Os policiais foram até lá, fotografaram inclusive esse grupo criminoso e levaram de volta essas fotos para que o pessoal pudesse então fazer a identificação. E aí, com essa identificação realizada pelas vítimas por fotografia desses criminosos, foi que os policiais, então, a Polícia Civil conseguiu chegar até esse grupo nessa manhã, André. Vocês viram na imagem, Glauco, Gui? Coloca ali na imagem de novo, porque agora dá para perceber o seguinte, põe ali no início, vamos ver toda a dinâmica, tá? Tem uma senhora que estaciona o carro, que é a que sai correndo, tá? Ela estaciona o carro e a caminhonete tem alguém estacionando também. Aí chegam os 3 criminosos, partem para cima dela. A caminhonete ali, ó. Não aparece, mas eu acho que o motorista ele sai aqui pela direita. Eles vão para cima dela, não conseguem. Um terceiro, ele vai e eu acho que é nessa hora que ele pega a chave da caminhonete. Tanto é que ele volta e aciona o alarme para abrir. Aí, como eles não pegaram o carro, já aproveitaram ali, entram no carro e se vão embora. Tá? Ali, ó, o momento que eles entram no carro e se vão embora. Tá aí a imagem mostrando, então, eu acho que naquele canto que não aparece, eles pegaram a chave da mão, né, do proprietário, do dono do carro, e conseguiram se escapar e ir embora, mas agora foram pegos, como nos contou o Guilherme Roquete, foram pegos pela polícia e foi identificado, o grupo começou a ser investigado. Por quê, Guilherme? Salienta isso pra gente. Porque o pessoal, as vítimas, conseguiram identificar esses criminosos através de fotografias que foram feitas pelos policiais durante a investigação. E teve uma terceira situação aí, André, que, olha, é muito curiosa, Isso aconteceu na Restinga, aqui também em Porto Alegre. O ladrão entrou pela garagem enquanto o portão não havia fechado e a família estava dentro do carro ainda. É um Corsa prata, tinham pelo menos 3 pessoas da mesma família dentro deles. Eles acabaram de chegar em casa quando esse grupo criminoso, ou melhor, pelo menos um assaltante, né, mas outros possivelmente estavam lá no lado de fora, dando a retaguarda, e esse assaltante, ele entra armado, aborda o motorista e obriga o motorista a sair do carro e levantar as mãos. Ainda dá tempo, pelo menos, do pessoal retirar os lanches que o pessoal estava trazendo dentro do carro, até que o grupo, então, pudesse sair. Mas dessa vez o assaltante não levou o carro, André. Aqui na imagem à esquerda, percebe que tem um cãozinho que está amarrado e que ele partiu para cima do criminoso. Aí vai aparecer, o cão não morde porque ele estava preso na corrente, estava com coleira e estava preso. Mas teve que também a identificação deles, o que colaborou foi porque um deles esqueceu ou deixou o telefone celular, correto? Ó, vai aparecer o cão, em seguida a gente vai observar. Aí, ó, tanto é que o criminoso olha para baixo assim, opa, vai me pegar. Vocês viram? Vocês viram ali? Viu, Glauco? Viu? Apareceu na imagem ali o criminoso, quando viu que o cão ia morder ele deu um passito, né? Um despacito. Deu um passito para frente para não ser pego pelo cachorro que estava na coleira. Bem à esquerda a gente consegue observar. Bem pela esquerda. Tem outro cãozinho lá na rua. Ele tá com a arma na mão, Ele né? tá com a arma, aí, ó. Tá aí o momento que ele viu o cachorro não conseguia ir mais à frente porque estava na coleira. Quer dizer, são essas situações. O pessoal chegando em casa, estavam com lanche e aí surpreendidos, portanto, pelos criminosos. Mas o telefone celular, um deles esqueceu. Esqueceu, sabe aonde? A polícia chegou a passar isso, Guilherme? A gente não sabe exatamente, mas possivelmente ele sentou no banco da caminhonete ali, largou o telefone, ou o próprio telefone pode até ter caído do bolso. Eu sei que esse telefone ficou lá dentro da Duster e ela acabou sendo localizada depois pela polícia. Ficou na Duster. O telefone ficou dentro da Duster. Da Duster preta, né? E aí conseguiram identificar. Agora o desespero dessa moça, meu Deus, é assustador. 12:20. Área residencial. Isso foi qual bairro? Essa dessa moça que corre da Duster, hein? A polícia divulgou as imagens, André, mas não detalhou exatamente os bairros, justamente até para não identificar e para não ter problema depois dessas vítimas aí acabarem sendo retalhadas. Né? Não, e uma região, como salientou o Glauco, bastante residencial. Tá aí. Portanto, presos hoje. São quantos integrantes que foram presos nesta operação aqui de Porto Alegre? 5. 5 presos.
5 presos hoje de manhã, o André, todos eles integrantes dessa quadrilha que atuava em vários bairros e, como a polícia ressaltou nessa manhã, todos os assaltos com bastante violência. Tá certo. Obrigado, Guilherme Roquette. Daqui a pouco volta com outras informações e eu aproveito para aqui registrar e agradecer aos nossos telespectadores assistindo de Santana do Livramento. Sou o Leandro César. Um forte abraço, tia André. Assisto vocês diariamente. A Neuza, da cidade de Estrela, Vale do Taquari. Bom dia, André. Não perca um programa aqui na cidade do Chuí. Está chovendo. Será que vai seguir com chuva? Um abraço, Vani. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai contar pra gente. Boa tarde, André. Sou Laura de São Borja. Parabéns pelo sucesso de vocês. Fazem jornalismo de qualidade, além da simpatia. Beijo para você, Glauco, aqui em São Borja. Simpatia é para mim. Aqui em São Borja. Chove e quando teremos uma semana inteira de tempo firme? A pergunta dela, não sei. A Estael Cias que vai responder. Sou Wellington de Souza Farias, do Rio Grande do Sul. Assisto todos os dias o SBT Rio Grande. Um trabalho lindo que vocês fazem. Parabéns. Wellington, da onde, Wellington? Eu acho que ele é gaúcho, mas mora em outro estado. Se puder, manda aqui pra gente. 12h e 28 minutos agora. Mais um caso de feminicídio aconteceu ontem aqui no estado. Mais um crime, gente. Lá na região de Itaara, região central do estado, perto de Santa Maria. Tatiana Armanini, 44 anos, e o filho, Giovanni Armanini, de 8 anos, foram mortos pelo namorado dela. Esse rapaz de 22 anos parou num posto policial em Barra do Quaraí, hoje de manhã, e confessou o crime. Os policiais encontraram a casa fechada, mas localizaram pingos de sangue no local. Os corpos foram encontrados em uma estrada no interior da cidade. De acordo com este homem, ele matou a mulher por causa de ciúmes. Aí, os detalhes do crime, provocou ferimentos nessa senhora e na criança de 8 anos de idade. Mais uma tragédia, Glauco. A pergunta que a gente faz, porque os números estão muito altos, o número de feminicídios, da violência contra a mulher, violência contra a criança, e a mesma motivação de sempre, Glauco. Que loucura! E ele andou até Barra do Quaraí. Sabe a distância que é Barra do Quaraí, né? Todo esse tempo ele deve ter ido pensando, que bobagem que eu fiz, mas aí era tarde, né? Menos mal que ele se entregou. Em Itaara, André, que é uma cidade pequena, simpática, ali pertinho de Santa Maria, na subida da serra, para mostrar que, infelizmente, esse tipo de crime também está no interior, né? Nós temos a palavra do delegado que está investigando o caso. Coloca ele na tela ali para a gente ver o que ele fala sobre essa investigação, por favor. A motivação também é claramente passional. É um feminicídio, até pelo depoimento dele, ele é um autor confesso, ele procurou a polícia e narrou em detalhes, inclusive a maneira como ele deu os golpes de faca que matou a companheira e o menino. Então o fato principal já está esclarecido. Nós vamos ouvi-lo só quando for necessário para esclarecer algum outro fato circunstancial. Marcelo Arigoni é o delegado, eu não sei se ele foi preso, deve ter sido preso. São 450 quilômetros, Glauco, de Itaara. Ele atravessou o estado. Até Barra do Quaraí. E quando chegou Barra do Quaraí, aí ele se entrega à polícia. Só não entendi se ele foi preso. Não sei se a gente pode confirmar Ele foi preso. Então, réu confesso, né? Réu confesso. Imagine, Glauco, eu não sei mais qual é o número da estatística, só sei que é assustador o que a gente vem acompanhando em termos da violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Quando saem os índices de violência, de criminalidade, todos os índices estão caindo. Mas desta violência contra a mulher é algo que assusta porque é um crime que aumenta. E a situação ela é a mesma, é ciúmes, é ex-companheiro que não aceita o fim do relacionamento e por aí vai. O que acontece com estes homens? Por que não vão buscar uma ajuda psicológica? Pede o socorro, façam alguma coisa. Mas vai resolver, gente, o quê? Tirou a vida de uma mulher, tirou a vida de uma criança. Olha essa estragou foto com aí, quantas André. vidas, Glauco? Olha essa foto, olha a carinha dessa criança, André.
Olha a carinha dessa criança. Essa mulher não merecia, essa criança não merecia. Mas o que está acontecendo? Por que as pessoas não buscam ajuda, hein? É o que a gente pergunta, Glauco. Imagina, a mulher de 44 anos, filho de 8. Isso teria acontecido, né, lá no domingo ainda. Imagine ele com 22 anos de idade. Ele, obviamente, responde por feminicídio. E o questionamento, Glauco, que eu vou trazer mais uma vez é isso. Quer dizer, trago aqui O que fazer, Glauco? O que fazer? Quantos e quantos homens, neste momento, estão inconformados? Tá? Com fim de relacionamento, não aceitam? É a hora de procurar uma ajuda. Sabe? Não adianta essa coisa, porque não preciso, porque isso, porque aquilo. Não, precisa sim. Antes que tire a vida de alguém, de uma mulher, de uma criança, que estrague a vida de tantas pessoas. Por quê, gente? Então, assim, infelizmente, mais essa tristeza aqui no Rio Grande do Sul. Isto foi em Itaara e ele tentou atravessar, chegou em Barra do Quaraí e se entregou. Uma tragédia, gente, uma tragédia, uma tristeza e que a gente lamenta e segue acompanhando, portanto, essa investigação. 12h33 minutos agora, preste atenção nesta história que a gente vai contar, porque a polícia recuperou uma carga roubada de leite. Veja agora os detalhes de um giro de notícias. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que um caminhão roubado realizava a baldeação de uma carga nessa segunda-feira em um galpão na BR-386, em Canoas. Chegando no local, a polícia encontrou uma carga de leite de caixinha furtada de uma empresa de laticínios. 2 mulheres e 3 homens foram presos. Os produtos seriam revendidos para pequenos mercados da região metropolitana. A polícia não fez a estimativa de quantos litros foram roubados. A carga foi devolvida à empresa, que fica na zona norte da capital. Tia do tráfico. Uma mulher de 45 anos foi presa ontem à noite em Esteio. Ela abastecia as bocas de fumo da cidade. Com a traficante, os policiais encontraram mais de 1 quilo de maconha, pedras de crack e muitas buchas de cocaína, além de R$3 mil em dinheiro. A tia do tráfico já é uma velha conhecida da polícia. Um homem de 23 anos e outro de 25 foram presos, suspeitos de roubarem veículos em Gravataí. Os criminosos, que já têm diversos antecedentes, utilizavam os carros furtados para assaltarem na região metropolitana. A prisão aconteceu nesta segunda-feira. Eu olhava o meu amigo Glauco Paz aqui pela imagem de retorno, rindo. Eu imagino que quando apareceu aquele roubo de carga de leite, ele lembrou que o preço do leite, nós mostramos ontem, estava lá nas alturas, R$10 em algumas regiões. E aí agora o roubo de carga de leite, mas era... também, ô André, faltava, hein? Temam em carregar leite fora de carro forte? Não, tem que ser em carro forte, gente. Tá chegando nesse ponto, mas era só o que faltava. Só o que faltava. Gente, com relação à morte dessa senhora em Itaara e o filho, né, de 8 anos que foram mortos pelo ex-namorado, sabe quanto tempo de relacionamento, Glauco? Não. 3 meses. Meu Deus. 3 meses de relacionamento. Esta pessoa matou essa moça e o filho dela. Vejam só, uma tristeza. Bom, agora nós vamos falar de um outro caso que está provocando muitas dúvidas. Diferentes versões para a morte de um homem dentro de uma casa noturna aqui em Canoas. A versão da boate é de que seu Delício, um homem de 68 anos, Delício de Oliveira, ele caiu da escada e ficou muito ferido. Mas para a família ainda é um mistério o que aconteceu lá dentro desse local. O colega Léo Bonesso tem outros detalhes para a gente, não é mesmo, Léo? Oi, Léo. Léo, a gente vai ajustar o áudio do Léo. Não, então acho que é algum problema no microfone. Em seguida a gente vai ajustar e aí a gente vai... Nós tivemos acesso, conversamos com o proprietário do local para a gente compreender, né, Glauco, o que aconteceu. Foi no dia 19 de junho a queda. A imagem ela é assustadora e ele ficou 3 dias internado e depois faleceu. A boate disse que ele teria bebido, caiu e ficou gravemente ferido, mas a família não aceita esta versão. A polícia aguarda laudos técnicos, né, para seguir com a investigação, também não está se pronunciando.
E, enquanto isso, a família acha que não pode ter sido apenas uma queda, devido à gravidade dos ferimentos que ele teve, né? É uma escada, né? É uma escadaria. É uma escadaria. E isso teria provocado o acidente. É. De um lado, nós temos também uma questão médica, que ele tinha problema de diabetes, e não poderia, teoricamente, beber, enfim, se bebeu pode ter precipitado alguma coisa, mas o que a família questiona é justamente a gravidade das lesões, inclusive com hemorragia, né, André? Aonde foi atendido também, porque o SAMU teria atendido já esse senhor do lado de fora, não dentro da boate. Eu acho que o Léo já tem contato com a gente, né, Léo? Oi, André, como você disse, a versão da casa noturna é justamente de que o idoso caiu de uma escada dentro da boate e que ele ficou cerca de 30 minutos lá e em seguida relatou que não se sentia bem e pediu para que uma atendente chamasse um carro de aplicativo. Vamos ouvir a primeira parte do que diz um dos proprietários da casa noturna com essa versão. Ficou 32 minutos, ele entrou, ele pagou a entrada dele. Da entrada dele equivale a uma cerveja. Ele não chegou a nem tomar um copo dessa cerveja. Ele disse que não estava se sentindo bem. Se acompanhou com uma de nossas garotas. Ele pediu para essa menina que chamasse um aplicativo para ele. O meu filho disse bem assim, olha, eu vou na Copa avisar que eu vou te largar lá embaixo, te levar lá embaixo. Está entendendo que o senhor não está bem? E já venho aqui. E nesse momento que o Marlon foi avisar na Copa, ele não esperou e foi aonde houve o fato ocorrido. E ali deve ter 10, 11 escada que desce diretamente para baixo. Ele, sei lá, se ele errou no pé ou coisa parecida. Léo. André, e agora há pouco a gente atualizou, o proprietário da boate, outras pessoas que atenderam esse senhor vão prestar depoimento nesta tarde à polícia em Canoas. A família, é claro, ela diz que não acredita nesta versão, na verdade desconfia desta versão do proprietário. Como você disse também, André, justamente um familiar contesta, como nós mostramos ontem na reportagem, a versão do resgate, de como foi o resgate do Delício de Oliveira, de 68 anos, já que o documento preenchido pelos socorristas do SAMU aponta que o atendimento aconteceu do lado de fora, na rua ao lado do estabelecimento. Já o dono da boate disse que o resgate aconteceu no local do acidente. Vamos ouvir um outro trecho. Ele foi atendido, os primeiros socorros foram no local onde houve o acidente, onde ele caiu, onde ele bateu com a cabeça, onde ele se machucou. O SAMU levou 30 minutos para chegar até o nosso ambiente. Daí, portanto, hoje, então, o proprietário vai prestar depoimento à polícia. É importante que seja esclarecido, a família tem dúvidas, né, Léo? A família tem dúvidas. E essa era uma delas, se ele teria sido atendido dentro ou não. Mas aí, por que no registro do SAMU o atendimento estaria para o lado de fora, correto? Exatamente, foi justamente esse o ponto que gerou a desconfiança aos familiares. O Elbio, que nós ouvimos no depoimento, ele também disse, André, que vai entregar as imagens às câmeras de segurança, já está contribuindo com a polícia, com a investigação, porque é essa a versão de que o Delício de Oliveira, ele caiu das escadas, apesar da gravidade, foi essa a versão que a boate sustenta e diz que a investigação vai apontar justamente essa versão deles. Mas os familiares ficam, né, em busca de outras respostas pela gravidade da queda, ou de se não foi a queda, né, André, mas justamente dessa gravidade como os familiares relatam. Então, a partir de hoje, os proprietários vão ser ouvidos em Canoas pela polícia e aí vem os desdobramentos de toda essa investigação. Tá, quem vai ser ouvido hoje, então, na polícia? Os familiares ou... Os proprietários da boate, André. Os proprietários, tá, os proprietários. E os proprietários, quem atendeu o seu Delício... Sim, porque a gente vê pela escadaria uma escada longa, né? Eu não sei se teria algum objeto ali que ele poderia ter caído e se machucado enquanto caísse, né? Mas, obviamente, tudo deve ser esclarecido a partir do momento em que há essa investigação. São vários degraus ali que a gente pode observar. Mas caindo sozinho, né? É isso que se questiona. Teriam todos esses ferimentos, aí aguarda-se também o resultado da perícia, né, Léo? Porque, enquanto isso, a polícia não quer se manifestar, correto?
Corretamente, André. Por enquanto, não. E também esse aguardo o resultado da perícia, justamente para apontar o encaminhamento ou determinar, de fato, o que aconteceu com o idoso de 68 anos. Mas a partir do depoimento de hoje, André, e também com a entrega das câmeras de segurança, é que a polícia vai ter mais detalhes para poder avançar nesta investigação e trazer as respostas para os familiares. Muito bem, e a gente vai seguir acompanhando e também, certamente, quem acompanhava esse senhor deve ser ouvido, porque parece que ele tinha dito que não estava se sentindo bem, mas como dissemos, isso vai ser acompanhado, portanto, agora está sendo acompanhado pela polícia. 12h 42 minutos, foi cremado ontem o corpo da jovem advogada. Morreu ao tentar evitar uma briga de namorados. Mais um caso, assim, absurdo desta violência, Glauco. Isso aconteceu no final de semana, lá na região de Bagé, né, Glauco? Isso mesmo, Bagé, na campanha, foi na madrugada de domingo. A gente está vendo aí as imagens desta advogada, Ana Paula Borba, de 28 anos. Ela estava com a família em frente de casa quando observou que havia uma briga, uma discussão forte, uma briga entre namorados. E o homem, no caso, teria, inclusive, agredido a namorada. Bom, ela tentou apartar, tentou terminar com a discussão, mas não conseguiu. E aí teria havido ali uma discussão também com outra integrante da família, uma irmã da advogada, e que esse homem bateu na mão dela, quebrou um copo, esta mulher teria se machucado. Bom, enfim, a advogada entrou em casa e buscou uma arma, um revólver calibre 38, na tentativa de intimidar este agressor, fazer com que parasse então a briga. Só que este homem conseguiu desarmar a advogada, desferiu 5 tiros, um deles atingiu o tórax da Ana Paula Borba. Ela não resistiu, foi socorrida pelos próprios familiares, mas não resistiu. O homem foi preso, conforme a delegada responsável tem antecedentes por tráfico de drogas. Ele não quis falar em depoimento, somente em juízo, e a OAB emitiu uma nota lamentando o fato, destacando que a advogada morreu exercendo uma função de cidadã, tentando evitar um caso de violência doméstica. Que coisa horrível, hein? Não, horrível. E pelo que se fala, ela queria defender essa moça ali que estava na briga e ele teria se desprendeu, né, dessa briga na hora do tiro. Se desvencilhou, ele fugiu, foi contra a advogada e conseguiu, né, tirar o revólver dela e cometer e atirar contra ela. Uma tragédia, gente, uma tristeza. Muito bem, vamos agora mudar de assunto porque teve operação na região metropolitana. Isso foi em Esteio, uma casa de 2 pisos, sendo que no segundo andar ele era todo de vidro. Para quê, Glauco? Ele virou base de uma quadrilha de tráfico de drogas. Foi no bairro Primavera, como eu disse, em Esteio, aqui na região metropolitana. E esse grupo, ele foi alvo de uma operação da polícia na manhã de hoje. Na reportagem a gente dá os detalhes. 70 policiais participaram da ação, 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão foram cumpridos em Esteio, na região metropolitana. A maior parte deles nessa rua estreita, conhecida como Calçadão. Um homem foi preso dentro de uma casa. Segundo a investigação, ele é um dos traficantes que faziam a cobrança da venda de drogas. Em outra, rádios de comunicação foram apreendidos. Foram 6 meses de investigação. A polícia descobriu que os traficantes dominaram a região do bairro Primavera. O grupo expulsou moradores de casa para transformar os imóveis em pontos de venda de drogas ou até pontos de observação. Esta é a casa que, segundo a polícia, serve como mirante aqui no bairro Primavera, em Esteio. O imóvel tem uma vista privilegiada. Por isso, a investigação aponta que ela foi tomada pelos criminosos. A casa estava ocupada por uma família que alugou a residência. A polícia vai investigar se eles fazem parte da quadrilha. Essa investigação ela parte de uma informação do proprietário de que teria sido expulso daquele local e aquele local foi tomado por traficantes do bairro Primavera. Depois da tomada da casa, houve uma tentativa de homicídio. Os traficantes tentaram matar um morador em situação de rua que tinha dívida de tráfico. Só que eles erraram o alvo e deram 7 facadas em um outro homem. Ele sobreviveu e contou à polícia quem eram os agressores. Teve uma tentativa de homicídio contra um morador de rua que estava num local de um outro morador
e tentaram assassiná-lo por uma dívida de droga contraída num desses pontos de tráfico. Tá? Ele teve a sorte de ter sobrevivido, né, após 7 facadas, e conseguiu nos apontar, e essas pessoas eram as mesmas que dominavam o tráfico ali. Portanto, a operação que aconteceu na manhã de hoje foi um dos procurados, né, desta operação. Ele fugiu, Glauco, e deixou o filho de 2 anos sozinho. Que barbaridade. Depois ele foi preso, foi chamado. Mas vai querer a mãe da escrúpulo criança. também de criminoso, né? É, a que ponto que se chega, né? A que ponto que se chega. E se não me engano, esse aí tá de cueca, é isso? Sim, porque Olha aí. as operações acontecem de madrugada, né? Lamentável. Acontecem de madrugada. Muito bem, e a gente segue para contar uma história na fronteira oeste do estado, porque a estátua do ex-presidente João Goulart foi danificada, isto lá em São Borja. O que aconteceu, hein, Glauco? Porque a câmera de segurança mostrou tudo, não é mesmo? É, a câmera está mostrando tudo. Aconteceu falta de noção, falta de civilidade. Aquela história, quem não conhece o nosso passado não vai entender o presente e o futuro. Mas como se as pessoas simplesmente não preservam? Olha o que elas fizeram aí com a estátua do João Goulart. As imagens mostraram quando este grupo simplesmente estava lá para fazer a depredação, sim, com esta intenção, pulando sobre o monumento. Um dos homens arrancou a mão da escultura e, de acordo com a polícia, 6 pessoas teriam participado desta ação, que está sendo tratada como dano ao patrimônio público, mas até agora ninguém foi identificado. É uma falta de ter o que fazer, seu André, meu amigo. Mas qual era a intenção? Eles não queriam... Não, isso aí é molecagem misturado com falta de educação. Pelo menos essa é a impressão que tem a polícia, Olha ali, ó, tá? dá um abraço, faz uma gracinha. Isso. Ai. Tem uma palavrinha só, Glauco. Respeito. Tá em falta. Essa palavrinha, ela diz muita coisa. Olha só, eu recebo mensagem de São Borja. Assistindo agora todos os dias, somos de São Borja, Simone Rodrigues. Pois é, Simone, infelizmente, para contar essa história triste aqui, que esse pessoal que não é tão assim, não é molecada, né? A atitude é que foi de moleque mal educado. E aí eles estragaram uma parte? Sim, eles quebraram a mão, né, da estátua. Mas olha, respeito. E lembrando, São Borja, terra dos presidentes, não merece ser a terra desses vândalos. Olha, essa palavrinha diz muita coisa, respeito. Então, Simone Rodrigues de São Borja, muito obrigado pela audiência. Bom dia, o Samuel de Jaquirana, estamos ligados em vocês aí, Jaquirana. Fica pertinho de Cambará do Sul, lá nos e agora campos. me apertou, Jaquirana. Nos campos nos campos de cima da serra. É onde tem a curva do S, não tem? Naquele rio. É um rio que faz uma curva e o pessoal atravessa. Não me pergunta essas coisas, André. Não pergunta onde fica o Meu Alegrete. GPS está estragado. Jaquirana. Quem faz o trajeto ali de São Francisco até Cambará do Sul, no meio do caminho tem um acesso que vai de 30 quilômetros até Jaquirana. É isso? É uma estrada de chão. Ou você vai pelaquela outra rodovia que é asfaltada, que é a rodovia do deputado Júlio Redecker, é o nome da rodovia, que você pode ir por asfalto até Bom Jesus. Ali tem a cidade de Jaquirana. Uma hora a gente tem que mostrar, tem tanta cidade no nosso interior. E ali tem a chamada curva do S, onde os jipeiros, o pessoal vai todo por ali, que atravessa quando está em baixa, porque também tem que ter cuidado. Sim. Atravessa o rio, que eu acho que é o mesmo nome, é o rio Jaquirana. Esse é o nosso Rio Grande do Sul. Mais mensagens, a Neuza de Estrela, eu acho que eu tinha falado, e a Aline de Rio Grande também nos acompanhando aqui no SBT. Muito bem, gente, olha só, 12h51, tá na hora da gente falar do tempo. O que o Glauco tá rindo? Hein? O Luciano me perguntou, nunca foi a Jaquirana, cara, não sei onde é que é. Mas Jaquirana. perto de Santa Maria tem uma outra cidade que tem um nome parecido, não é? Tem Jaguari, que daí é a minha cidade. Pô, isso aí todo mundo sabe, ele só né? sabe onde é que é todo Jaguari. Todo mundo sabe, claro. Não, mas é Jaquirana, é uma cidade muito, muito bonita. E ali faz parte também dos campos de cima da serra. Não, engraçado que o André fala o seguinte, pega a esquerda, pega a direita, eu já estou perdido. Como se fosse ali na esquina, né? Não, mas o nosso Rio Grande, a gente ainda vai ter um quadro só falando do Rio Grande do Sul, porque olha, o que nós temos de lugares bonitos pelo nosso estado é algo impressionante. Vamos falar do tempo?
já me corrigiram, eu falei curva do S, é o passo do S, tá? Só fazendo essa correção. Gente, previsão do tempo, pois é, hora da gente falar sobre o tempo. Pessoal perguntando, meteorologista Stael Cias, todo mundo quer saber. No extremo sul chove, só tá faltando para vocês a roda de chimarrão aí, né? Só tá faltando o chimarrão. E aí, como é que vai ficar o tempo, Stael? É o que a gente quer saber. E aí, ainda? Faltando o chimarrão, umas bergamotas, né, André, antes de vir a chuva. André, antes da Stael responder, ela estava olhando os mapas agora, tá 24 graus aqui em Porto Alegre neste momento. Certo. Em alguns lugares já está chovendo e a temperatura já caiu, como na região de Santa Maria, nesse momento está entre 9 e 10 graus. A chuva está chegando então, Stael? Como a gente falou ali no começo, né, André, a instabilidade começa a avançar, vai mudar o tempo. A gente está lagarteando aqui, aproveitando esse sol, um céu meio nublado aqui em Porto Alegre, mas... tá guardada. Para depois do almoço, né, Léo, a bergamota. E vem a chuva, não tem jeito. A instabilidade que lá no sul do estado, na parte central, pode até gerar alguns acumulados mais altos, aqui chega mais fraca. É só para atrapalhar mesmo, para quem lavou roupa, tem que tirar a roupa da corda. E a chuva se espalha até o final da noite desta terça-feira. A boa notícia é que essa chuva não vai muito longe. Amanhã o tempo já seca. E aí entra em cena a outra mudança que a gente espera, que é a mudança da temperatura, vem frio por aí. Mas, André, antes de falar do futuro, vamos fazer um pequeno resgate do que aconteceu no mês de junho, porque a gente tem ouvido muitas reclamações dos nossos internautas, telespectadores, falando da umidade que foi no mês de junho, que justamente atrapalha nosso dia a dia, a nossa rotina. E não é por acaso, porque se a gente for olhar os dados de Porto Alegre, foram 20 dias de umidade muito alta e 19 dias de temperatura baixa. Então, umidade e sensação de frio foi o que predominou ao longo desse mês de junho. E isso deve mudar um pouco nos próximos dias. Em relação à chuva, a gente tem hoje um cenário de enchente lá em São Borja. O Rio Uruguai está extravasando, famílias foram removidas em consequência da chuva excessiva que afetou a metade norte do estado. Se a gente olhar no mapa, as áreas da metade norte tiveram em média entre 300 e 400 milímetros, o que corresponde, em algumas regiões, de 2 a 3 vezes o esperado para todo o mês de junho, que ainda não acabou. Mas a chuva que está para vir não deve mudar muito esse acumulado. Então foi um mês muito úmido, foi um mês de extremos de frio, a gente teve 5, 6 graus abaixo de zero, mas em média muitos dias em que as tardes tiveram temperatura baixa, inclusive aqui em Porto Alegre. E o que se espera agora no final do mês? A gente pode mostrar hoje à tarde como é que fica. Vamos colocar no mapa, na tela, aí, o mapa da previsão do tempo para hoje à tarde no Rio Grande do Sul. A gente já vê o contraste térmico, previsão para Pelotas, por exemplo, de uma tarde de apenas 13 graus, em razão dessa instabilidade, da chuva que já ocorre por lá. Ao passo que no norte do estado, na região de Santa Rosa, mesmo na região da Serra, a temperatura está na casa dos 20 graus. E vai subir mais. Aqui a gente já tem 24, Santa Rosa também 23 graus. Até a chuva chegar a essas regiões, a temperatura até pode subir um pouco mais, mas fica esse contraste térmico hoje, porque amanhã o ar polar se espalha, afasta as nuvens, limpa o tempo e aí vem a queda na temperatura, Léo. E Porto Alegre, os próximos 4 dias? Sim, vamos falar de Porto Alegre, que começa... Tem o ícone, a gente sempre aquele dilema, né? Tem o ícone de sol e chuva para essa quarta-feira em Porto Alegre, mas é que chove na madrugada. Depois o tempo abre, a temperatura vai cair mais à noite, a previsão é de uma noite aí de 9 a 10 graus. E aí quinta e sexta-feira, dias bonitos, ensolarados. Olha, dá para investir e ligar a máquina de lavar bastante roupa, porque esses 2 dias serão muito secos, frios, mas muito secos, com 5, 7 graus aí nas manhãs e madrugadas, e isso vai ajudar a secar a roupa e a melhorar nosso dia a dia, né? Porque com tanta umidade, realmente está complicado por aqui. E, Stael, é verdade que o mês de julho, estamos nos despedindo de junho, né? Mas julho vai ser um mês mais quente. Olha, não o mês inteiro, porque na climatologia, né, historicamente, o mês de julho é o mais frio do trimestre de inverno. Junho e julho são os mais frios. Mas o começo, a arrancada do mês, ali na semana que vem, daqui a mais ou menos uma semana, de terça para quarta da próxima semana, lá entre os dias 4 e 5 de julho, teremos sim um começo de um período mais quente, em que a temperatura vai ficar acima da média. E olha, podemos ter marcas em algumas áreas do estado até perto dos 30 graus, o que, olha, não lembro a última vez. Meu Deus, André, 30 graus em julho. Exatamente, então
Na semana que vem nós teremos aí esse salto na temperatura. Tem estabilidade ali no final de semana, mas a boa notícia é que esse aquecimento vem com tempo mais seco, e especialmente áreas da metade norte do estado. O pessoal da zona sul, da fronteira com o Uruguai, pode ter instabilidade indo mais longe e a temperatura por lá não subir tanto. Mas Grande Porto Alegre, Planalto, Médio Alto Uruguai, trechos da Serra, na semana que vem poderão ter essa virada aí na temperatura. Aquela gangorra típica do Rio Grande do Sul, a gente sai do frio de quase já semana que vem. Na sexta-feira a gente pode ter temperatura negativa em partes do estado, nessa sexta-feira se despedindo então desse mês de junho úmido e de bastante frio, e na semana que vem esse calor aí chegando ao estado. Bom, para quem está desesperado, né, André, para lavar roupa, para limpar a casa, passar aquele pano no chão, não precisa se desesperar tanto então, porque amanhã dá para fazer isso. Na quinta-feira vai ter sol, na sexta-feira também. E quem está de folga no final de semana, infelizmente, vai estar com um tempinho chuvoso, um tempinho não muito bom, mas aproveita muito a quinta e a sexta-feira, é isso? Exatamente, aproveita muito a quinta e a sexta-feira para colocar tudo em ordem em casa e no final de semana curtir, né? Esse tempo mais instável, mais úmido, tranquilo, com tudo em dia. E aí, André, gostou dessa previsão do tempo? Olha, eu me acostumei muito bem e eu gosto dessa variação do Rio Grande do Sul, sabe? E agora já me preparando para o verão da semana que vem. Então, é isso, né, Stael? O calor da semana que vem, é isso aí. É isso já aí. Programar a praia. Né? Esse é o nosso Rio Grande do Sul. Não é para tanto, né? Tá. Mas... Tá bem? Mas a gente tem que ter o guarda-roupa meio que preparado para tudo por aqui. Tá certo, então. Obrigado, meteorologista Stael Cias. A gente se vê, então, agora na quinta-feira. Na quinta-feira, na quinta-feira. Tá bem, Leozinho? Mais algum recado? Deve tá calor aí, não tá, Léo? Era isso, André. Tá quente, né? Agora, nesse momento, André, veio um ventinho. Não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas para cá as nuvens já estão mais fechadas, ó. Pro teu lado aí do Morro Santa Teresa tá mais fechado. Pro lado da região central de Porto Alegre está mais aberto. Mas eu só sei que eu vou chegar em casa, André, hoje. Não vou fazer quase nada e à noite vou botar minha máquina para trabalhar e amanhã acordar já com o sol na janela secando roupa, recuperando o prejuízo dos últimos dias. Eu estava olhando a temperatura aqui em Taquara, Stael, nesse momento 25 graus lá na região dos Vales dos Sinos e Paranhana. Né? Isso mesmo. Então tá bom, bem obrigado. Abafado, mas não vai durar muito não. Tá certo. Obrigado, Stael. Até quinta-feira. 1h agora. Chegou a hora do blocão do esporte para Glauco Paz. Para. Eu volto amanhã em campo. Senhor Glauco Paz e Matheus Schenck. Até amanhã. Tá, entra, vem. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. E aí, tchê? Esqueceu tua claquete, né? Não tem problema, eu esqueço tudo. Seu Schenck, que temos para essa terça-feira? Temos a palavra dele. Quem? Lucas Leiva, finalmente apresentado, já como jogador do Grêmio, fardou, falou, e o que ele disse? Olha só, Glauco Paz, a entrevista dele durou mais ou menos uns 20, 25 minutos, e a gente vai resumir tudo. Lucas Leiva em 1 minuto para você. Para mim, sinceramente, não importa aonde o Grêmio está, né? Importa que eu possa ter essa oportunidade de novo de representar esse time que significa tanto para mim. Joguei em poucos clubes, né? Então eu acho que isso aí já te dá uma boa ideia, né? Do meu comprometimento, do meu profissionalismo, da minha dedicação. Eu sempre fui um cara de entrega e é isso que o torcedor pode esperar. O Grêmio é quarto colocado hoje. Se a Série B terminasse hoje, o Grêmio já estaria na Série A. Então, assim, não é um desastre, né? Obviamente que se pode melhorar. Mesmo sendo jovem, naquela época, eu tinha um perfil de líder, né? Obviamente que depois de 15 anos isso se intensificou, eu aprendi muita coisa, eu acho que eu vou poder passar isso e ser realmente
acho que um espelho, um exemplo para os jogadores mais jovens. Que é mais ou menos o que o Glauco Paz é para mim, né? Um espelho. Mas não tá. Acho que não tá adiantando muito, tá? Sim. Olha só, vamos destacar algumas coisas que ele falou. Foi muito boa a entrevista do Lucas, tá? Falando sobre o fato de ter amadurecido, hoje tem uma família, tem 2 filhos, que inclusive estavam lá. Mas tem as imagens da família família imagens deles. dos filhos? Olha aí, é um casal, né? Isso. Tá aí. A esposa também estava lá, muito emocionada, mostrando que realmente as raízes existem. Agora eu quero destacar outra coisa. No meio do futebol, onde tudo é style, é fashion, olha o penteado do Lucas. Sabe aquele penteado de primeira comunhão? Aquela coisa do menino correto, certinho. Põe as imagens do Lucas. Aquela coisa linda do cara que bota a melhor roupa pra ir na missa no final de semana. Olha que coisa mais linda isso. Eu acho que nem tatuagem não tem. Lucas, você tem tatuagem? Que 99% dos jogadores têm, né? Não me recordo. Manda agora. aí, Lucas, se tiver menos nas partes íntimas. Essa aí, não, se tiver, Imagina, não precisa, tem uma tá? tatuagem no cóccix. Agora, brincadeiras à parte, olha aí, o cara... Ele e Diego Souza, né, reeditando a dupla de 2007, né? Quanto tempo depois? Rapaz, 15 anos depois vão jogar juntos de novo. E esse encontro deve ter sido especial, né? Ele com o Jeromel e depois ele foi a campo, né? Ele disse que falou com o Jeromel antes de vir pro Grêmio. Falou com o Jeromel, falou com o Roger Machado, até perguntou pro Roger onde mais ou menos o Roger pensa escalá-lo, ele que é primeiro volante de origem e tem jogado assim nos últimos anos. Acho que é um jogador muito importante até pelo que ele disse, né? Não tanto por dentro de campo, porque talvez essa não seja uma posição que o Grêmio precisasse de um reforço. Não é o cara que vai fazer gol, exato, não é o cara que vai estar exatamente evitando, mas ajudando muito ali, mas é um cérebro que tá faltando. Tá precisando. Tá faltando penso. Até porque a gente vai ver a escalação provável do Grêmio para hoje à noite contra o Londrina, às 7 horas na Arena. Menos de 10 mil pessoas esperadas na Arena hoje à noite, Glauco. Pouquinha gente esperada na Arena. Londrina do Adilson. Londrina do Adilson Batista. Isso aí, né? O Londrina que tem um time acertadinho na defesa. Pode ser um desafio complicadinho pro Grêmio. E tu tá vendo aí, Glauco, que tem mudanças, né? O Grêmio tá abandonando o esquema de 3 zagueiros, volta pro 4-4-2, vão ser ali uma linha de 3, né? O 4-2-3-1, né? Que é o esquema mais detalhadinho, né? Com o Campaz como meia centralizado. Vou te ser bem sincero, o Campaz nessa função até hoje não respondeu, né? Hoje é mais uma chance, mas até agora não mostrou. Só que é aquela coisa, se não for ele, vai quem, né? E outra, não dá pra culpar o Roger por falta de tentativa. Ele tá tentando. Ele tá sendo muito criticado por causa dos 3 zagueiros. É verdade que estancou o fato de sofrer gols? É verdade. Mas o time não propõe nada. O time não faz gol. E o torcedor quer mais. Então ele vai tentar. Tomara que dê certo. A gente tem até algumas imagens de gols do Grêmio. A gente separou, só que assim, gols do Grêmio têm sido raros. Desse ano? Tem sido raro. Não é arquivo. O Grêmio tem uma das do piores. Ano passado, né? O Grêmio tem uma das piores produções ofensivas. Mas e o Breno, hein? Essa frase. O Breno é importante. Importante destacar também. O Grêmio divulgou ontem que o Breno teve uma nova lesão na panturrilha. Vai estender o prazo. O prazo inicial era 10 dias, lembra? Vai estender. Não teve nenhuma nova atualização sobre qual o prazo agora. Vai ficar fora por tempo indeterminado. É o Grêmio de novo, né? O DM do Grêmio é um problema, né, Glauco? Não é de hoje. O departamento médico do Grêmio, ele não vai dar satisfação pra gente, nem pro torcedor diretamente. Mas acredito deveria, eu. né? Porque é um assunto de economia interna. Agora que é estranho, muito estranho. É muita gente na fila do DM. Lembra e que do não Edilson? sai nunca. Lembra do Edilson, quando ele chegou? Ele fez 15 minutos de jogo contra o Guarani. Inclusive esse jogo que a gente está vendo ali, né, contra o Guarani, e ele sai lesionado, a previsão é de 2 semanas parado, ele ficou quase 40 dias fora. Não dá. E nesse meio tempo não houve atualizações para dizer, torcedor, o Edilson teve tal coisa, tal lesão, vai ficar tanto tempo fora. Que assim, muita gente, talvez até nos clubes, acha, a gente não deve satisfações a vocês. Tá, beleza, a imprensa você não deve satisfação, mas a imprensa é o elo com o torcedor. Então você tem que dizer, quando é que o cara volta? Qual a atualização? O departamento médico, ele se preserva no aspecto técnico, que realmente a gente não sabe. Vai me falar sobre o tendão patelar, sobre o ligamento não sei o que lá. Realmente, a gente não sabe. Agora, é estranho? É claro que é. É estranho porque é seguido. Virou estaleiro. Não pode. Virou mesmo. Ô, Glauco, antes da gente trocar de assunto, só falar da classificação da Série B. Teve jogo ontem, então como é que entra o Grêmio nessa rodada? Como é que entra o Grêmio pro jogo de hoje? Vamos ver. Ainda no G4, com 22 pontos.
quarto colocado, uma vitória deixa o Grêmio ali com a mesma pontuação do Bahia, a depender dos critérios. Tá, e olha lá onde é que tá o Londrina, 10º, tá? Não é exatamente um adversário direto? Até é, olha ali, 18-22, meu amigo. Só que o Londrina não é um time que chega pra Série B e diz, vou lutar pra subir. Não, o objetivo é ficar. O objetivo é ficar na Série B. Então, assim, hoje é jogo... Eu acho que não é jogo fácil. O torcedor que for na arena tem que estar preparado para um jogo complicado. É jogo para 1-0, 2-1. Acho que é por aí. Dá pro Grêmio ganhar? Sim, acho que sim. Mas, assim, esperar que o Grêmio vai fazer 3-0 fácil... É jogo daqueles difíceis. Olha só, difíceis de ver, eu acho. Me livrei. Estarei em evento da firma. Ó, que bonito. Estarei elegante, bonito, Quem é que convidou esse rapaz? Não Quem poderia foi ver. que convidou? Vai lá. Inveja é brabo, né? Mas olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar de Inter. Você deve estar achando, o Inter na Sul-Americana. Cadê o Inter na Sul-Americana? Não é à toa que vocês nos chamam de gremistas, né? Porque só fala em Grêmio. E o Inter joga hoje. Sim, daqui a pouquinho. Tem jogo hoje. Não vou deixar falar. Tem jogo hoje pela Sul-Americana. Aí os caras ficam falando só de Grêmio. Mas o Grêmio joga hoje. Sim, mas Série B e o Inter joga hoje pela Sul-Americana. Por que não fala do Inter? Daqui a pouco a gente vai falar. Tá bom, então daqui a pouco. Deixa eu até ver o que eu tenho agora. Quase me perdi aqui. Olha só, teve evento nesse final de semana da CUFA, Central Única das Favelas, aqui em Porto Alegre. Fez um evento muito legal, né? Faz parte daquele A Jornada, que é um evento promocional que dá vaga aos times campeões para a Copa do Mundo. Você vai ver a Copa do Mundo de perto lá no Catar. Teve a edição porto-alegrense, promovida pela CUFA, e a Grazi Albuquerque esteve lá, acompanhou de perto, vai nos trazer esse resumo. Talento, agilidade, vibração da torcida. Junta as características de uma pelada e coloca numa quadra pública. Nesses ambientes nasceram muitos craques. Na minha época tinha muito futebol de rua, né? Essa quadra aqui lembra muito jogar com a parede, né? E também lembra os torneios estudantis, onde a gente se reunia para jogar com várias escolas, todo mundo tinha um sonho. E mais do que isso, além do sonho, tá a questão educacional. O que mais tem nas quadras públicas brasileiras são sonhos de jovens de um dia se tornarem jogadores profissionais e, quem sabe, jogar uma Copa do Mundo. Dezenas desses atletas participaram da competição que tem o intuito de trazer o clima do maior torneio de futebol do mundo aqui para Porto Alegre e também apresentar a bola da Copa do Catar. Com a Al-Hilal no pé, o Douglas se destacou na competição. Morador de Sapucaia do Sul, ele foi um dos jovens de periferia que a Central Única das Favelas selecionou para a competição. E ele tem um sonho. A Copa do Mundo é uma coisa que todo jovem que sonha em ser jogador de futebol quer participar e quer estar junto. É muita emoção e futebol muito lindo, né? Para o jovem atleta cheio de sonhos, o capitão do tetracampeonato mundial deixou uma dica. Disciplina. Tem dias que você acorda de manhã, tá frio, com chuva, não tá com aquela vontade, mas você vai. Aí quando chega lá, começa a jogar a bola, vem a fantasia, a alegria, vem a motivação e foca no que você quer. Legal demais. Essa disputa ainda tem as etapas ainda em São Paulo para definir quais os campeões que vão jogar, que vão estar, melhor dizendo, lá no Catar. Seguinte, um gol aos 45 do segundo tempo já transformou a história inúmeras vezes. Imagina se você tivesse acreditado no seu palpite até o último segundo. Você poderia transformar a sua história também. E você pode, viu? Faça como o maestro tricolor Douglas e o guerreiro colorado Índio. E venha para MrJack.bet. Isso mesmo, mrjack.bet. Onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Glauco Paza, hoje tem Corinthians e Boca, um bom jogo para apostar no timão, certo ou errado? Até porque o jogo é em São Paulo. É em Corinthians? Eu acho que o Corinthians tem que fazer valer o fator local, ou seja, a torcida joga junto, tá? Inclusive, vai ter casa lotada hoje para Corinthians e Boca, jogo ao vivo aqui no SBT, 9h15 da noite. E quem vai nos trazer mais notícias do Corinthians, falando também sobre Yuri Alberto, em que pé está essa negociação, é o André Galvão. Nessa terça-feira, a bola volta a rolar pela Copa Conmebol Libertadores, a maior competição das Américas que você assiste ao vivo aqui no SBT. Corinthians e Boca Juniors, jogo de ida da fase oitavas de final aqui na Neoquímica Arena em Itaquera.
todos os ingressos já foram vendidos. Cerca de 45 mil loucos do bando corintiano vão empurrar o Timão em busca dessa vantagem, que pode ser importante para a partida de volta contra o Boca semana que vem na Bombonera. A diretoria alvinegra também se movimenta. Yuri Alberto já tem tudo acertado com o Timão para reforçar a equipe a partir do dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferências no Brasil. Para a vinda de Yuri Alberto, o goleiro Ivan e o meio-atacante Mantuan vão para o Zenit da Rússia. Tudo acertado. 1 ano de empréstimo para os dois lados. Eu sei que o Internacional de Porto Alegre também queria a contratação do atleta, mas pesou para o jogador a chance de jogar a Libertadores e também de voltar ao futebol paulista, ele que é aqui do estado de São Paulo, de São José dos Campos. Yuri Alberto, portanto, será jogador do Timão. Corinthians e Boca Juniors. É o jogo que o SBT transmite hoje a partir das 9h15 da noite. E o Timão segue em busca de reforços no mercado para sonhar com o bicampeonato da América. Da Neoquímica Arena em Itaquera, André Galvão para o SBT. Calma. 1.200.000 por mês. Calma. Tá chorando, calma. Não tem o Yuri Alberto, mas tem o Wesley. Tem outros caras que podem vir aí também. Calma, não chora, tá? Vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. Tá. E no Grêmio também tem reforço vindo. Tem bastante gente. Agora vamos falar do... Do quê? Não entendeu? O que é isso? Colo. Põe a tela de escalação do Inter aí, pelo amor de Deus. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Tela de escalação. Cadê? Obrigado. Glauco Pazza, Colo-Colo Inter hoje, 9h30 da noite. Provável time do Internacional na tela pra gente. Vamos ver. Com o Vitão e o Mercado no time, com o Moledo também, titular. Mercado improvisado, tá. Ah, não é bem uma improvisação. Não é. Não é bem uma improvisação. E o Alan Patrick de volta no meio de campo. Esse time aí, ganha, empata ou perde? Eu vou confessar que eu não tenho observado muito Colo-Colo, tá? Não tem? Não tem. Tá, só um pouquinho, antes de tu continuar falando, Ai, posso te apresentar o Colo-Colo? Opa. Vai. Maldade. Vai, roda. Apresenta o Colo-Colo aí, gente, apresenta. Líder do campeonato chileno, vindo de goleada fora de casa na Copa Chile, a temporada vinha muito bem, obrigado, até esse jogo aí. A derrota para o River Plate no Monumental Davi Arellano de Santiago rendeu cenas de vandalismo entre os torcedores do Colo-Colo. Com isso, o time teve que jogar sem torcida contra o Fortaleza na rodada final dos grupos da Libertadores. O Colo-Colo perdeu de novo e acabou indo para a Sul-Americana. Hoje, vai ter público no estádio, mas não muito. Por conta das restrições sanitárias, só 10 mil torcedores foram liberados para estarem presentes. Entre os destaques do time está o argentino Lucero, atacante que já fez 4 gols nesta Libertadores. É bom ficar de olho. Agora conhece. Eu conheço, tá. Algumas conclusões eu tirei, por exemplo, 10 mil torcedores. Pouquinho. Convenhamos, não pode ser o fator local que vai intimidar o Inter, que tem jogadores... Lembra de alguém falava jogadores cascudos? Cascudos, Então, acho que dá sim para conseguir um bom resultado. Acho que dá. O que é um bom resultado hoje? Vitória. Acho que dá. Gente, não dá para comparar Inter e Colo-Colo, tá? Esse cara aí que fez essa jogadaça vai ser titular, né? O Pedro Henrique, mas o cara que fez o gol não, o Tyson. Aliás, o Tyson de novo, né? Ele não consegue. Vem cá, ter o Tyson sequência. tá indo no DM do Grêmio? Aqui eu consegui cornetear os dois, o Inter e o Grêmio, mas é muito mau caráter esse Glauco. Aliás, o Tyson falou, né? Na sexta-feira ele disse que jogou, mas jogou meio febril. Ô Tyson, me explica essa história aí. Hoje é o Alan, é o Wanderson que vem jogando e vem jogando muita bola, então eu vou esperar o meu momento, cara. Eu tô me preparando para isso, como eu me preparei hoje. Passei a noite toda ontem mal, com febre e tinha que jogar, quis jogar, pedi para jogar, porque eu sei que meus companheiros precisam de mim. Então eu torço muito que o Alan volte logo e essa dor de cabeça seja pro mister, né? Que o mano que possa decidir quem vai jogar e quem não vai. No caso aí, realmente é o Mr. M, né? Que é o mano. Ai, meu Deus. Ou Mr. MM, né? Tá bom. Ô, Schenck, Quando é tu que faz essas piadas, a gente aplaude. O Douglas, que é o nosso cara do áudio, põe até aplauso. Quando sou eu que faço a piada, que eu ninguém pago vai ele, exigir. tu não paga.
É o seguinte, ó. Poxa, mais uma vez o desfalque do Tyson. Que pena, né? Que pena. Mas eu vou entender que ele tenha feito um baita de um esforço para estar em campo, realmente. Parabéns. Eu não sabia disso aí, que ele estava gripado, né? Sim, isso só para contextualizar, isso aí foi na sexta-feira, né? No dia do último jogo. Isso. Agora, por ele estar de fora de novo, isso é uma opção a menos e uma baita opção. Lamentável. É uma pena que ele não consegue ter sequência mesmo, porque tecnicamente ainda é um jogador que faz muita diferença. Antes da gente... Quanto tempo, Luciano, meu diretor? 1 minuto e 10. Temos tempo para falar com o Gabriel, o volante colorado, que Cadê também... ele? Gabriel? Tá aí, ele? Gosta de me cortar, né? Vai. Vai. Nós estamos, como eu disse, preparados para fazer um grande jogo, iniciar bem esse mata-mata, né? E levar um grande resultado pro Beira-Rio, porque depois nós sabemos que com o apoio do nosso torcedor, com a casa cheia e da maneira que nós estamos encaminhando, eu acredito que nós temos a grande chance de passar e de seguir caminho nessa competição. Mas que dúvida! Claro que sim, rapaz. Que bigode, hein, Gabriel? Eu chutei o balo. Agora que eu vi que a claquete ficou ali, ó. Pode ir. Tchau, então, Schenck. Beleza? A gente se vê amanhã. Voltou. Então vem cá. Vamos falar sobre o Colo-Colo. A gente se vê amanhã, pessoal, com vitória de todos os gaúchos. Porque o Glauco vive me cortando pra ficar de cabeça pra baixo. Vem falar do Colo-Colo. Não, e do Yuri Alberto. Calma, cara. Vai ficar tudo bem, tá? O Yuri Alberto não vem pro Inter, mas eles vão achar que eu sou colorado agora. Vai ficar todo mundo dizendo assim. Eu vi que tava chorando, tava escorrendo uma lágrima. Vai. Eu choro por ambos, ultimamente.